Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos. Todos vocês que participam dessa transmissão ao vivo para todo o mundo, onde quer que haja uma obreira, um obreiro, um servo, uma serva de Deus. Eu gostaria de dividir com vocês uma direção que o Espírito Santo nos deu recentemente, bem recentemente, para que vocês possam estar aptos para a obra de Deus. A obra de Deus é algo extremamente sério, muito sério. Por quê? Porque é uma obra espiritual. E a obra espiritual, quando a gente entra na obra espiritual, a vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus, a gente tem que estar certo de que a gente vai enfrentar as hostes do inferno, que são espirituais. A nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra a religião de ninguém, não é contra as pessoas, não é contra a sociedade. A nossa guerra é contra as hostes do inferno. E isso é muito importante você ter em mente, sempre em mente. A sua guerra, a minha guerra, qualquer que seja a sua função dentro da igreja, você pode ter certeza que a sua luta, a sua guerra é contra as hostes do inferno. O diabo em pessoa, junto com todos os seus demônios. Essa é a nossa guerra. Então, para que nós possamos estar aptos, prontos para servir a Deus, a contendo, nós temos que estar armados das armaduras de Deus. E você sabe as armaduras de Deus. Mas antes de nós pegarmos as armaduras de Deus, nós temos que entender a nossa posição diante de Deus e do diabo. Porque nós nos armamos, Deus, melhor dizendo, nos arma com as armas espirituais, para que nós usemos as armas espirituais para vencermos as hostes do inferno, as armadilhas do inferno. Então, quando uma pessoa se propõe a fazer a obra de Deus, ela tem que estar ciente, consciente, de que a luta dela agora não é contra o desemprego, não é contra as doenças, as enfermidades. A luta dela é contra as hostes do inferno, muito infinitamente pior do que os problemas que nós vivenciamos no dia a dia, no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na família, etc. Ora, você está entendendo que nós queremos chegar, onde nós queremos chegar? Muito bem. Então, vamos começar pelo nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre, o nosso guia. Ele é o nosso Senhor. Então, para que nós sigamos a fé nele, a contendo, para que nós venhamos manter a nossa fé nele de forma primorosa, sem olhar para a esquerda ou direita, mas olhando em frente, nós temos que olhar para Jesus como o nosso referencial. E o referencial de Jesus? Qual é o protocolo que Jesus deixou para nós seguirmos? Para você seguir as pisadas de Jesus, você tem que olhar para Jesus. O que ele passou? O que ele enfrentou?
como ele enfrentou, o que ele se armou, como que ele foi. Então, você tem que se armar da mesma forma. E o Espírito Santo, obviamente, dá toda a direção. Claro, lógico, isso não tenha dúvida, porque é o Espírito de Jesus quem nos conduz. Veja só, primeira coisa que aconteceu com Jesus, preste atenção. Jesus nasceu lá em Belém, mas ele viveu, morou lá em Nazaré, cidade de Nazaré, e ficou até os 30 anos. Quando ele chegou na idade que ele tinha que começar o trabalho, ele desceu para o deserto, lá para o Rio Jordão, para ser batizado pelo João Batista, batizado nas águas. Então, veja o texto sagrado aí de Mateus, por favor. Ele diz assim: João Batista, quando viu Jesus, disse: eu que tenho que ser batizado por ti, o Senhor vem a mim? E Jesus disse: não, deixa por enquanto nós cumprirmos toda a lei. E então, João Batista falou para os seus discípulos. Antes tinha falado para os discípulos de João Batista: eu, na verdade, em verdade, vos batizo com água. Presta atenção. Eu vos batizo com água para o arrependimento. O batismo nas águas é o primeiro passo para uma pessoa estar apta para servir a Deus, para seguir a Jesus. Não é para fazer a obra de Deus, não. Para seguir Jesus, ela tem que ser batizada nas águas. Jesus disse isso. Quem crê em mim, de pregar o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Então, primeira coisa que aconteceu com Jesus, ele foi batizado. João Batista disse a respeito de Jesus: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Preste atenção, amiga e amigo. Você sabe do batismo nas águas, todo mundo sabe. E todo mundo entra no batismo das águas, normalmente, com aquela consciência: bom, agora eu sou de Deus. Eu estou sendo batizado nas águas, eu sou de Deus. Só que, às vezes, ou muitas das vezes, a pessoa se esquece que o batismo nas águas tem que ser com o arrependimento. Se não há arrependimento dos pecados que a pessoa cometeu, se ela não tem consciência: oh, meu Deus, eu sou uma pecadora, eu sou uma criatura que não mereço, mas o Senhor me perdoou, está aqui a minha vida, o Senhor me perdoou, o Senhor lavou-me dos meus pecados, a minha consciência estava suja, o Senhor me lavou, eu estou limpa. Então, agora, já que eu me arrependi de viver nesse mundo do jeito que ele é, nos meus pecados, agora eu já não sou mais do mundo. Eu me arrependo do que eu fiz. E arrependimento não é sentimento. Arrependimento é atitude. Arrependimento significa você ver o seu pecado, deixar o seu pecado e não voltar a pecar mais. Isso é arrependimento. Não tem nada de sentir remorso. Arrependimento não tem nada com remorso. Arrependimento tem a ver com atitude da mente. Você decide deixar de ser o que você era. O que você era? Ah, eu era bandido, eu era isso, eu era aquilo. Agora eu não sou mais. Jesus me aceitou, me lavou dos meus pecados com o seu sangue. Agora, então, eu tomo a decisão de me batizar. O que é o batismo
de arrependimento. Presta atenção, o batismo com arrependimento é o sepultamento daquele corpo pecaminoso. A Bíblia chama de o corpo do pecado. Então, aquele corpo do pecado, arrependido, agora tem que ser sepultado. Sepultado é batizar. Batizar é sepultar. Quando a pessoa se batiza, o batismo nas águas é um tipo, é um símbolo, é uma representação do sepultamento de uma pessoa. Você sabe, o batismo nas águas não é para ser feito 2, 3, 4, 5 vezes, não. O batismo nas águas é uma só vez. Porém, quando o batismo não funciona, a pessoa batiza outra vez. E depois outra vez. Até o dia em que ela se convenceu, não, morri. Agora eu realmente morri para o mundo. Estou morta para o mundo, estou morto para o mundo. Agora, porque quando uma pessoa é sepultada, ela se separa dos familiares, dos amigos, do trabalho, de tudo, ela se separa do mundo. Assim é o batismo nas águas. Mas o que tem acontecido é que muitas pessoas entram nas águas como uma pecadora seca e sai do outro lado uma pecadora molhada. Não aconteceu nada, não aconteceu o milagre de uma nova criatura. Porque quando a pessoa é sepultada nas águas, ou batizada nas águas, ela se torna uma nova criatura. Nós vamos ver aí o texto que fala que o batismo é o sepultamento. Coloca aí, por favor. Veja que o apóstolo Paulo diz para os cristãos romanos de Roma, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quer dizer, morremos. O batismo é morte. Batismo nas águas é morte do nosso eu, é morte da nossa vontade, é morte dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Nós deixamos os nossos sonhos, nós deixamos os nossos projetos para trás para vivermos os projetos de Deus. Veja só o que ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele, quer dizer, com Jesus, pelo batismo na morte. Para quê? Olha só, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quer dizer, a pessoa, quando é batizada, ela logo em seguida ela é ressuscitada. Ela é sepultada e ressuscitada, quer dizer, se levanta das águas com um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Está aqui escrito, novidade de vida. Porque assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, isso tem que acontecer quando a pessoa é batizada nas águas. Novidade de vida. Ela tem que ter um novo pensamento, nova atitude, uma nova mente, uma nova visão. Isso com todos os batizados com espíritos, batizados nas águas. Agora, especialmente com aqueles que fazem a obra de Deus. Muito especialmente com aqueles que fazem a obra de Deus. Porque se aqueles que fazem a obra de Deus batizaram nas águas, mas não ressuscitaram dentre os mortos, quer dizer, não começaram uma vida nova, não tiveram novidade de vida, essas pessoas vão ter problemas graves, sérios, porque o diabo viu e vê as pessoas que estão sendo batizadas nas águas.
E ele sabe quem está sendo realmente sepultado e quem está apenas tomando um banho, um mergulho, dando mergulho nas águas batismais. Então, amiga e amigo, você, obreira e obreiro, vai entender com a meditação, com o decorrer dessa meditação, da gravidade que é uma pessoa ser batizada de forma vulgar, só para fazer parte de obreiro, só para dizer que é obreiro ou obreira. Não, minha amiga, Deus vê e o diabo também vê as nossas atitudes. O batismo nas águas é uma atitude eminentemente espiritual e tem que trazer o resultado de nova vida, novidade de vida. Da mesma forma como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, nós também, no batismo nas águas, sejamos ressuscitados para vivermos em novidade de vida. Novidade de vida, novo pensamento, novo coração. Os sonhos são os sonhos de Deus, enfim, tudo estará de acordo com a vontade de Deus. E veja bem, o batismo é um só. O batismo é um só. Paulo também fala sobre isso. Ele diz lá em Efésios: há um só corpo e um só Espírito, o Espírito Santo. O um só corpo quer dizer a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é um só corpo. E há um só Espírito, que é o Espírito Santo. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está aí escrito. Não existe mais do que um batismo. O protocolo é assim. O batismo tem que ser feito com arrependimento. Se não houver arrependimento, o batismo não é válido. Tem que haver arrependimento. É por isso que muitas pessoas ficam na igreja empacando, ficam atoladas. Elas não desenvolvem a fé, não crescem na fé, não são boas obreiras, obreiros, não vão ser bons pastores, não vão ser boas esposas. Por quê? Porque não houve arrependimento dos seus pecados. Ela ainda curte pensamentos do pecado do passado. Ela carrega consigo antigos amores. Ela carrega consigo ainda antigos pecados que ela gostava e até se lembra dos seus pecados e ainda fala com prazer. Não, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Quer dizer, essa pessoa batizou nas águas, mas ela não se arrependeu. Portanto, o batismo dela não existiu. Porque sepultamento só acontece uma vez. Você não sepulta uma pessoa duas vezes. O defunto só é sepultado uma vez. Então, assim também é o batismo nas águas. Bem, vamos voltar ao texto de Mateus agora. Voltando aí. E João, então, está dizendo: eu, em verdade, vos batizo com água. João podia batizar com água. E nós também podemos batizar com água. Os pastores, os bispos, etc. Podemos batizar o batismo com água para, não esqueça, o arrependimento. Para o arrependimento. Não se esqueça disso. Isso é fundamental. Mas aquele que vem após mim, referindo-se a Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará. Agora, veja só, o batismo nas águas é feito pelos homens, pelos oficiais da igreja. Mas o batismo com o Espírito Santo e com fogo é feito pelo Senhor Jesus. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, porque está dizendo aqui bem claro, você pode ler aí e observar.
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entenderam? Veja que há aí o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Aliás, quantos batismos nós temos aí? 3. O batismo nas águas, feito pelos servos de Deus. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, só Jesus pode fazer. Mas, antes de Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo, o batismo nas águas tem que ser com arrependimento. Se não há arrependimento no batismo nas águas, não há batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não há. Aí está a razão do porquê a maioria dos batizados nas águas não é batizado com o Espírito Santo nem com fogo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Está claro isso para você? Vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Você já sabe. O batismo, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem o poder de Deus, ela tem o selo, o carimbo de Deus na sua testa, que ela é de Deus, e o diabo vê isso. Ninguém vê, os homens não verem, mas o diabo e os demônios veem. O diabo sabe quem tem o Espírito Santo e sabe quem não tem. Quando tem o Espírito Santo, o diabo teme e treme. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, o diabo deita e rola na vida daqueles que dizem ter o Espírito Santo, mas não tem. Ele desgraça a vida da pessoa, bagunça a vida da pessoa. A vida da pessoa é um inferno. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo, inclusive eu falo em línguas. O diabo também fala em línguas. Então, a pessoa se ilude com as línguas estranhas, que não tem nada a ver com a língua estranha bíblica, a língua estranha dos anjos. Ela fala a língua dos demônios e pensa que está falando a língua dos anjos. E isso é que tem feito tantas pessoas desanimarem da fé, porque elas dizem, poxa, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas a minha vida continua uma droga, eu não tenho paz, eu não tenho vida. Eu vou na igreja, me sinto bem dentro da igreja, mas quando eu saio da igreja, volto ao meu inferno. Em casa é um inferno com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais. No trabalho é injustiçado, enfim, é um inferno a vida dela. Por quê? Porque ela, coitada, não sabe da realidade, ela não conhece a verdade. Ela não conheceu a verdade, ela vive na mentira. Não conheceu a verdade, ela não foi liberta. Ela vive na mentira. E o diabo deita e rola. Deita e rola. Então, muitos obreiros, obreiras, pastores, bispos, esposas de pastores, esposas de bispos, muitas delas acabam descobrindo que elas nunca foram de Deus. Mas quando chega a descobrir isso, aí, às vezes, não dá nem tempo de voltar ao primeiro amor, porque elas nunca conheceram a verdade. Elas não foram libertas da mentira. Elas vivem com mentira. Uma pessoa que é liberta pela verdade, vive na verdade. Entendeu? O batismo com o Espírito Santo, minha amiga, é o poder de Deus na vida daqueles que são de Deus, que são da verdade, têm caráter, têm palavra, são honrados, pessoas de palavra. São pessoas que, para elas, é sim, sim, não, não. Nada de mais ou menos, ou é ou não é. São pessoas positivas. Esse é o batismo no batismo com o Espírito Santo. Naturalmente, o bispo Adilson vai falar com vocês durante essas próximas semanas, as próximas vezes,
sobre esse assunto, vai desenvolver com vocês esse assunto, para que vocês tenham consciência, para que vocês não venham ser enganados. Eu mesmo fui iludido, enganado. Eu me batizei várias vezes. E os batismos por que eu passei, não aconteceram nada. Até o momento em que eu tive consciência da verdade, aí sim, o batismo valeu. Essa é a realidade. Mas agora vamos falar do terceiro. O terceiro batismo é o batismo com fogo. Ah, minha amiga e meu caro amigo. Esse aí, que é Jesus quem batiza com fogo, esse batismo segue o protocolo de Jesus. Veja que em Marcos, Evangelho de Marcos, diz o seguinte: logo depois que Jesus foi batizado nas águas por João Batista e recebeu o Espírito Santo, que desceu em forma de pomba sobre ele, diz o texto, e logo, quer dizer, logo após o batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Quer dizer, quando a pessoa é batizada nas águas, e é válido esse batismo, ela recebe o Espírito Santo, que é, naturalmente, a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo logo após o batismo nas águas. Mas, às vezes, demora. Há pessoas que recebem o batismo nas águas, no batismo no Espírito Santo, algum tempo depois. Mas o certo, o protocolo, é batismo nas águas, na mesma hora do batismo com o Espírito Santo, que foi o que aconteceu com Jesus, e em seguida ela é levada para o deserto. Foi o que aconteceu com Jesus. Então, o batismo com fogo é o batismo da provação. Você vai ser provado pelo fogo. Você entregou sua vida para Jesus, você batizou nas águas, você recebeu o Espírito Santo, então prepare-se para agora receber também o batismo de fogo, ou melhor, o batismo com fogo, não é de fogo, o batismo com fogo, que foi o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo para o deserto, o que Jesus fez? Imediatamente ele entrou em jejum, porque ele sabia que ia enfrentar o diabo cara a cara. E é exatamente esse o batismo com fogo. Jesus sabia que ia passar pelo deserto, passar pela dificuldade, pela provação. E você sabe, nós estávamos conversando aqui entre os pastores, falando sobre o batismo com fogo. O batismo com fogo, aqueles bispos, pastores, nós temos obreiros que mantiveram-se na fé toda a vida e muitos já entraram na vida, foram promovidos e ficaram firmes até o fim. Por quê? Porque estes que foram batizados com fogo permaneceram. Foram, digamos, forjados com o fogo. E com isso, o que aconteceu? Eles receberam poder, experiência, e eles agora estavam preparados para enfrentar os outros problemas que a vida lhe traria mais tarde. Então, quanto muitas pessoas, muitos
muitas pessoas que são da fé, que começam bem na obra, tiveram um belíssimo testemunho, magnífico testemunho, foram libertos das drogas, da bebida, da vida de bandidagem, da prostituição, dos vícios, qualquer coisa. Tiveram vidas transformadas, foram prósperos, abençoados, mas não foram batizados com o Espírito Santo nem com fogo. Então, estes acabam se iludindo, se encantando com a vida regalada que tem e cochilaram na fé e começaram a cuidar das coisas desse mundo. Estavam no reino de Deus, mas tomaram posse do reino deste mundo e agora tinham que administrar esse reino do mundo e o reino de Deus ficou para trás. Quer dizer, saiu da fé, perdeu a fé. Então você vê muitos ex-pastores, ex-bispos, ex-esposas de pastores, de bispos, ex-membros da Igreja Universal, digamos, levita. Nós temos muitos ex por esse mundo afora. E o pior é que essas pessoas encontram uma dificuldade quase que impossível de vencer. Não é impossível, mas é muito difícil vencer. É mais fácil um bandido se converter com a palavra de Deus do que levar a palavra a um ex, porque o ex já sabe tudo. Eu já tive isso, eu conheço isso, eu já sei disso, eu já sei daquilo. Aliás, o Renato está aqui com a gente, ele tem essa experiência com o dia a dia do trabalho aí na administração da igreja. Então, Renato, entra aí. Muito bem. Você pode falar comigo. Nós Está ouvindo? Confere se está ouvindo. Nós temos, inclusive, falado com muitos que querem fazer a obra para pensarem muito bem, futuros obreiros, futuros pastores, esposas, pensarem muito bem antes de darem esse passo, porque, como o senhor falou, é melhor que uma pessoa nunca tivesse entrado na igreja, nunca tivesse ouvido falar de Jesus, do que ela entrar na obra e sair, se tornar um ex-pastor, um ex-obreiro ou alguma coisa. Não somos nós que estamos falando isso. Jesus fala sobre isso, lá no livro de Hebreus fala sobre isso, sobre aqueles que olham para trás. Diz a palavra de Deus que o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, então nele a minha alma não tem mais prazer. Imagine o que é Deus não ter prazer na sua alma. Deus não ter prazer na sua alma. Porém, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, é o que diz a palavra. Quer dizer, quando a pessoa dá para trás, ela dá para trás para se perder. Não é só um passo atrás, ela está se perdendo. Então é muito importante isso que o bispo está falando. Vamos entender, obreiros, preste atenção. Se você não passou de forma correta pelo batismo nas águas, não morreu para a velha criatura, consequentemente, não passou pelo batismo no Espírito Santo, que é o empoderamento de Deus para você viver a fé e fazer a obra dele. Certamente, se chegar o batismo de fogo, ou qualquer desertozinho, qualquer provazinha que você passar, vai mostrar que os seus 2 primeiros batismos nunca aconteceram. Que é o que a gente tem visto, infelizmente, bispo, que muitos começam bem, tal, aparentemente são iguais a todos dentro da igreja, mas basta vir uma prova, basta vir um teste, um fogo, alguma coisa, uma injustiça, que a pessoa logo manifesta um desagrado, porque
ela não tem estrutura para suportar aquilo que está acontecendo com ela. Então, ela nega o batismo nas águas, ela nega o batismo no Espírito Santo, não mostra nenhum fruto e ainda sai atirando, falando mal, etc. Então, por quê? Porque falhou dentro dela. Não foi falta de aviso, não foi falta de orientação, falta de reunião, foi falta da pessoa ser verdadeira, sincera com ela mesma e não ficar preocupada com as aparências. Eu sou obreiro, com os títulos, eu sou obreiro, eu faço isso, eu faço aquilo. Você tem que preocupar com a sua real condição espiritual diante de Deus, porque só isso vai contar diante das suas provas e no último dia, quando você aparecer diante do trono dele. Pois é. Agora, vale a pena reprisar que tudo começa, Renato, com a verdade. Porque só a verdade liberta. Uhum. Se a pessoa não teve um encontro com Jesus, não se arrependeu, como é que ela vai se batizar? Como é que ela vai batizar nas águas? Ela pode se batizar para mostrar para a igreja, para o pastor, para botar um uniforme como obreiro. Ela pode se batizar e aparentar ser uma pessoa de Deus, porque com o uniforme todo mundo parece ser de Deus. Essa é a realidade. Mas ela não foi sequer liberta da mentira que ela vivia. Ela foi batizada nas águas, aparentemente, entre aspas, foi batizada com o Espírito Santo, porque ela fala em línguas, o diabo fala em línguas. E aí ela pensa, não, eu sou batizada nas águas, eu sou batizada com o Espírito Santo, eu quero trabalhar, eu quero ajudar as outras pessoas, eu quero servir a Deus. Mas ela não foi liberta das mentiras dela. Ela continuou na mentira. Namoros errados, relacionamentos errados, ela continua na mentira. Negócios errados, ela faz negócios na mentira, na base da mentira. Então, tudo começa com o conhecimento da verdade. Quando a gente conhece a verdade, Renato, acabou. A gente é liberto. Não conheceu a verdade, não é liberto. Não adianta batizar nas águas, não adianta, não vai receber o batismo com o Espírito Santo, e o batismo de fogo, como você bem falou, ela vai ser batizada com fogo, não pelo Senhor Jesus, mas pelo próprio Satanás, porque ela está vivendo uma mentira que é uma arma do diabo, é um instrumento de Satanás, é um instrumento deste mundo, a mentira. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, você que é obreira e obreiro, você avalie a sua vida, avalie a sua própria vida. Só você pode saber quem é você. E é óbvio que o Espírito Santo deve ter falado com você, já deve ter convencido você. Mas se você não se arrependeu da mentira que você tem vivido, não adianta o batismo nas águas. Não vai adiantar. Você pode batizar 1000 vezes e não vai acontecer nada. Esse é o problema que nós temos no nosso meio. Muitos maus obreiros, maus pastores, maus bispos, tudo é mês, porque quando se descobre, aliás, a própria pessoa pede para sair fora. Então, eu queria que você soubesse, o batismo de fogo vem do Senhor Jesus, mas só depois do batismo com o Espírito Santo. É Jesus que batiza com o Espírito Santo, é Jesus que batiza com fogo. Por que ele batiza com fogo? Para preparar-nos para os próximos tempos, até a nossa promoção para Deus. É isso aí. O batismo com fogo é feito pelo próprio Espírito Santo e pelo próprio Jesus. E o que acontece é que você, eu, cada um de nós que tem anos nessa batalha espiritual, muitos anos, décadas. Por exemplo, eu tenho 60 anos de
na presença de Deus. Eu já enfrentei o inferno. Eu já enfrentei tudo que você possa imaginar. Mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu fui forjado na fornalha divina. Ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Por isso eu resisti. Nos momentos difíceis que nós enfrentamos, as lutas, aqueles momentos que eram periclitantes, aqueles momentos que eram desesperadores, aquele momento que eu pensei, puxa, eu preferia ser um cachorro vadio do que ser eu. Naquele momento, eu aguentei. A Esther aguentou. Nós aguentamos. Lembro que a Esther, na prisão comigo, lá na prisão, ela queria chorar, mas não chorava, segurava as lágrimas para que eu não ficasse também abatido. Mas nós passamos pelo crivo do batismo do fogo, minha amiga, e por isso permanecemos. Permanecemos, não é a vitória, digamos assim, uma vitória de trabalho, de conquista, não, é a vitória da minha salvação, que é o mais importante. Então, o batismo de fogo é Jesus que nos dá para nos... É como o ferro fornalho é forjado na fornalha de fogo. Você também deve ter tido experiência, com certeza, porque você já deve ter passado por momentos que, eu não sei, você pode falar por você mesmo. Desde a nossa conversão, quando dentro de casa, né, nós fomos perseguidos. Dentro de casa houve uma rejeição da nossa fé por ter vindo de uma família católica. E quando me batizei nas águas, foi engraçado, o senhor fala que segue logo, né? Eu não digo que foi o meu batismo de fogo ali, mas já começou uma provação. Quando eu cheguei em casa no primeiro dia e falei para minha mãe, que não era da igreja, nem meu pai, naquele dia que eu me batizei nas águas, olha, eu dei a notícia, eu batizei nas águas. Eu lembro como se fosse hoje. A reação dela foi como se eu tivesse falado para ela, eu estou nas drogas, enfim, alguma coisa muito ruim. E a partir dali começou uma perseguição dentro da casa. E quando eu decidi fazer a obra de Deus, outra perseguição. Meu pai falou, então, se você vai fazer a obra de Deus, você sai dessa casa, você não come mais um caroço de arroz aqui que eu coloco aqui dentro dessa casa. Quer dizer, você não é mais meu filho. Então, começam as provas a partir do momento que a gente assume a fé em Deus. E depois vieram outras lutas. O casamento, todo mundo já sabe. O filho. Vem outras lutas que a gente vai passando pela obra. Mas são nesses momentos que a nossa fé é provada. A fé vai sendo provada, assim como qualquer prova. Se você quer alcançar alguma coisa grande, boa na sua vida, você vai passar por uma prova. Você quer ser advogado, você vai ter que passar na OAB, você vai ter que passar numa faculdade, numa prova final, porque aquilo que você quer é muito bom. Quanto maior o que você deseja alcançar, maior é a prova, maior o preparo para essa prova. Agora imagine a salvação, imagine o céu, imagine você entrar para a eternidade, para estar com Deus. Por quê? Se o próprio Senhor Jesus teve que passar pelo batismo de fogo, o que ele tinha que provar? Ele passou para quê? Para deixar o exemplo para todos nós, que nós vamos passar também. Ele avisou os discípulos, João Batista avisou que ele batizaria a todos os seus discípulos com fogo. Então, meu amigo, minha amiga, não é questão de se você vai ser batizado com fogo, é só questão de quando. E esse fogo que vai vir ardendo, mas o fogo, quando a pessoa é verdadeira, ela tem o Espírito Santo, nasceu de Deus, o fogo só a faz brilhar. As pessoas brilham na fé, nós temos os heróis da fé, por quê? Porque eles brilharam no momento do fogo, eles brilharam no momento da prova. E é isso que Deus quer. Deus não quer fazer ninguém sofrer. O batismo de fogo não é o prazer que Deus tem para você sofrer. Não, o batismo de fogo é o resultado que vem depois. É o resultado final, a purificação. Como o ouro sai do fogo mais puro, você, depois do batismo de fogo, sai com a sua fé mais pura, ratificada, confirmada. E aí, então, você sim pode falar daquilo que você viveu e não daquilo que você apenas aprendeu.
Isso aí. Então, minha amiga, nós vamos deixar seguir a reunião com o bispo Adilson e eu, como é costume, eu costumo chamar as pessoas que ouviram a mensagem e que, de repente, foram tocadas pelo Espírito Santo. Mas eu já sou obreiro, já fui batizado. Minha amiga, meu amigo, é como eu já falei direitinho. Às vezes você entrou uma pecadora, um pecador seco e saiu pecador molhado. Só isso, mais nada. Sua vida é uma mentira, você vive uma mentira, você não foi liberta sequer. Então, se você quiser começar hoje, aqui e agora, se libertar, você precisa de libertação. Não quero dizer que você tenha um demônio, não. Mas, de repente, você tem um espírito de mentira. Você tem vivido uma mentira. E se você é sincera, sincero, e tem vivido essa mentira, uma mentira, um engano, e você quer se libertar hoje, agora, nesse momento, é o momento. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está convencendo aqueles que ele escolheu. E se você foi escolhido por Deus aqui e agora, você vai vir aqui na frente e vai dizer, oh meu Deus, eis-me aqui. Eu estou pronto para começar do zero. Eu quero me libertar da minha mentira. Eu tenho sido uma mentira. Eu minto, eu vivo na mentira. Eu ganho dinheiro com a mentira. Eu vivo um relacionamento na mentira. Eu me sujeito à mentira porque eu não queria perder a pose, eu não queria ser difamado. Não. Largue o seu eu de lado. Seja verdadeiro. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez você se libertando da mentira, então você tem condições de entrar com sinceridade lá no batismo nas águas e dizer, oh meu Deus, eu me arrependo desse tempo todo que eu vivi na mentira. Eu quero ser livre. Então, se quiser, venha na frente e o bispo Adilson, por favor, vai orar por você aí onde você estiver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Bispo Adilson. Muito bem. Feche os seus olhos e a frente do altar está livre para que você possa abraçar essa oportunidade que Deus dá. E nessa hora, se você se preocupa com o olhar de alguém, significa dizer que você não entendeu nada. Porque quando há o arrependimento, a pessoa não tem medo de se expor. Ela é o que ela é, ela se coloca diante de Deus sendo o que ela é e ela não se importa com os outros porque ela sabe que ela está cuidando da alma dela, da salvação dela. Então, seja aqui no templo de Salomão, ou onde quer que você esteja acompanhando essa transmissão, se é isso que você quer sair da escuridão, você quer sair da mentira, e se vestir da verdade, porque a mentira é a ferramenta que o diabo criou para a pessoa esconder o erro, esconder o pecado. A verdade foi o que Deus criou. Deus enviou Jesus, Jesus é a verdade, e só o Senhor Jesus cobre um pecador e faz apagar o seu passado e tornar tudo novo. Só o Senhor Jesus pode fazer com que de fato e de verdade o seu pecado seja apagado. Então aproxime-se do altar com essa sinceridade.
que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Cante para Ele com sinceridade: eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar, e o meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, vem me tocar. Não posso mais viver longe de ti, Senhor. Por isso eu digo: eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Como uma oração, levante as mãos e cante: eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar, e o meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, vem me tocar. Não posso mais viver longe de ti, não posso mais viver longe de ti, Senhor. Por isso eu digo: eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver. Oh meu Deus e meu Pai, nós sabemos que o Senhor não faz distinção entre pecados pequenos, grandes. O Senhor não exclui a adúltera, o ladrão, e aceita o que comete pecados aparentemente menores. Não, meu Pai. O Senhor é aquele que se dispõe, pela grandeza da tua misericórdia, o Senhor se dispõe a perdoar qualquer pessoa, não importa o que essa pessoa tenha feito, meu Pai. Seja o homicida, seja a prostituta, seja ainda um pedófilo, que é algo que a maioria das pessoas abomina. O Senhor não olha para o grau de perversidade do ser humano, desde que ele seja verdadeiro, meu Pai, desde que ele seja sincero. Porque o que o Senhor não aceita é que
nos acheguemos a Ti. E realmente não é justo isso, que alguém se achegue diante daquele que é a própria verdade e use de falsidade, use de mentira, tentando passar a imagem de algo que não se é. Porque quem pode te enganar, meu Pai? Se o Senhor esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos, o Senhor sabe de tudo a respeito de nós, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, porque o Senhor conhece todo o nosso passado, inclusive em detalhes aquilo que a gente não lembra mais, mas o Senhor sabe. E o Senhor já conhece o nosso futuro, porque sabe quais são as nossas inclinações, o Senhor sabe quais são as nossas tendências, o Senhor conhece a nossa essência, meu Pai. Então é tolice querer enganá-lo, é tolice querer se colocar diante do Senhor e mostrar aquilo que não se é. Então, meu Deus, que essa palavra, esse Espírito venha possuir todo o corpo de obreiros, em todo o Brasil, em todo o mundo, de maneira, meu Pai, que nós sejamos sinceros todos, de maneira que haja verdade, de maneira que haja sinceridade diante do Senhor. Ah, meu Pai, para que aqueles que ainda não nasceram de Ti, aqueles que estão escondidos por detrás de um título, por detrás de uma gravata, de um uniforme, por detrás de obras, mas não nasceram de Ti, não se arrependeram, então, meu Pai, que eles possam agora provar do dom do arrependimento. Olha para esta pessoa que está tirando a capa e que está dizendo: Senhor, eu sou isso aqui, eu sou o que eu sou. Então venha, meu Deus, para fazer com que haja esse arrependimento, mais do que tudo que foi dito. Venha o Senhor falar com cada um. Fala, meu Pai, porque quando o Senhor fala, a Tua voz não deixa dúvidas. Então fala com cada um, testifica, ó Espírito Santo, tudo que foi dito aqui nessa noite. Venha agora o Senhor testificar, venha o Espírito do Senhor fazer chegar isso ao interior de cada um aqui, com a assinatura do Senhor, testificando, preparando os Teus servos, para que tenhamos, meu Pai, um corpo de obreiros que seja forte, que seja saudável, que esteja preparado para os desertos, que esteja preparado, meu Pai, para o fogo. E ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as perseguições, e ainda que venham injustiças, inclusive injustiças dentro da própria casa, dentro da própria igreja, mas uma vez que esta pessoa de fato e de verdade morreu para esse mundo, renasceu para o Senhor e recebeu o Teu Espírito, então ela vai estar preparada para o que der e vier, e para o que não vier e não der. Ela vai estar preparada para tudo, meu Pai. Levanta no nosso meio pessoas assim. O Senhor sabe que nós nos alegramos com a quantidade, meu Pai. É da nossa natureza nos alegrarmos com a quantidade, mas nós sabemos que de nada adianta termos a quantidade se não tivermos a qualidade. Então, meu Deus, faça nascer neste momento o verdadeiro arrependimento. Isso, fale com Deus agora. É você e Ele aí onde você está. Fale com Deus, seja sincero diante dEle.
Abra os seus olhos, olha aqui para mim. Veja quão extraordinário é o Espírito Santo. Você sabe que todo mês a gente vive um propósito, não é isso? E a gente normalmente anuncia esse novo propósito na reunião nacional. Olha só, até hoje de manhã nós não sabíamos que o Bispo Macedo ia falar. Isso não estava programado. Foi hoje pela manhã que o Bispo anunciou que tinha uma revelação para passar. Ele não nos falou o que ia passar e eu também não falei com ele sobre o que nós iríamos fazer nesse mês. Nós não falamos do propósito. Eu vou pedir só para colocar na tela a arte do propósito desse mês. Coloca aí, por favor. O mês do quê? O que significa isso? Ser verdadeiro. É cada um ser o que é. Porque não tem como Deus operar novo nascimento, enquanto a pessoa não, por mais feia que seja a verdade dela, a verdade sempre é melhor, é mais bonita que a mentira, por mais feia que a verdade seja. Repare que Deus, por exemplo, quando Ele se manifestou a Jacó lá no Val de Jaboque, o que Deus perguntou para Jacó, a pergunta não foi aleatória. Na verdade, a pergunta que Deus fez no Val de Jaboque para Jacó estava ligada ao que aconteceu há mais de 20 anos atrás, o que tinha acontecido mais de 20 anos atrás, quando Jacó foi diante de Isaque, para usurpar a bênção do irmão. Olha só o que diz o texto aqui em Gênesis 27, 18. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Isaque perguntou para Jacó. Você sabe que Isaque já estava cego. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou o quê? Esaú, teu primogênito. Mentira. Ele era Jacó. Mas ele disse: eu sou Esaú. Ou seja, ele se fez passar por alguém que ele não era. Primeira mentira. Depois: tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Segunda mentira, ele não tinha caçado nada. O animal foi preparado com a mãe dele, com Rebeca, ele não caçou. Uma mentira obriga a outra. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Outra mentira, e ainda botou Deus no meio. Outra mentira. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, porque ele tinha colocado pelos para enganar na mão. E você sabe o fim da história. Isaque colocou a mão na cabeça dele e o abençoou. Mentira, mentira, mentira e mentira. Ele comeu o pão que o diabo amassou, ele foi enganado pelo tio várias vezes por Labão. Mas lá no Val de Jaboque, depois que ele saiu da casa do tio, que ele já tinha família, ele já tinha dinheiro, ele já tinha ouro, prata, ele já tinha servos, rebanhos, era um homem rico, mas ele ainda não era um novo homem. E lá no Val de Jaboque ele lutou com um anjo. E durante toda a noite ele lutou com um anjo. E pela manhã, o anjo vai e diz para ele assim no versículo 26, Gênesis 32, 26.
e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó falou para o anjo: não te deixarei ir se não me abençoares. Mas que bênção que ele queria? Ele já estava rico, ele já tinha mulheres, a Lia e Raquel, ele já tinha filhos, ele já tinha servos, ele já tinha rebanhos. Que bênção! Ele queria ser um novo homem. E aí vem no versículo 27 a pergunta: e disse-lhe, quer dizer, Deus disse para ele, né? Qual é o teu nome? Eu pergunto, Deus precisa que você responda para ele saber o seu nome? Deus precisava que Jacó dissesse para ele o nome dele? Qual é a pergunta que Deus precisa fazer para nós que ele já não saiba a resposta? Se ele nos conhece por inteiro. Mas quando ele disse qual é o teu nome, foi para fazer Jacó lembrar do pai. Quando o pai falou: quem é você? E ele falou: eu sou Esaú. Então Deus botou o dedo na ferida. Qual é o teu nome? E ele disse o quê? Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quando ele disse: eu sou Jacó, ou seja, ele falou a verdade. Ele não falou: eu sou Esaú. Ele disse: eu sou Jacó. Ele não tentou se passar por outra pessoa. Aí Deus falou: agora não, agora você vai ser Israel. Amém, pessoal? Então nós vamos fazer um mês até o dia 5 de outubro, que vai ser o sábado do Eu Sou o que Sou, para que todos tenham oportunidade de ser diante de Deus o que se é, a verdade, já agora, a partir de agora. Coloque as mãos sobre o seu coração. É uma boa pergunta. Deus não precisava perguntar para Jacó quem ele era, mas ele perguntou para dar a oportunidade dele fazer diferente do que ele tinha feito lá atrás. E ele não jogou a oportunidade fora. Ele disse: eu sou Jacó. E o Espírito Santo está perguntando hoje para a igreja, para o corpo de obreiros, para nós: quem é você? Quem é você? Nós temos nos deparado com casos de pessoas que fizeram a obra e hoje estão manifestando com o demônio. E eu tenho certeza que Deus deu chance para todas elas. Ontem eu atendi uma moça que foi obreira por 8 anos. E quando passou por uma suposta injustiça, saiu da igreja. E agora tem problemas para dormir, depressão, vê vultos, ouve vozes. E precisa de libertação. Não resista à voz do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, todos temos pecados. Mas há casos de pessoas vivendo no adultério, traindo, mentindo, que são uma dentro do uniforme na igreja, mas são outras no trabalho, vivem uma vida dupla. Então Deus está perguntando: quem é você? E o altar está aqui à disposição. O altar é o lugar onde você encontra misericórdia. Então vá a Ele, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com ninguém. Vá, salve a sua alma antes que seja tarde. Oh, meu Pai, traz o temor, meu Pai, porque
Espírito Santo vai vir sem haver arrependimento. Se o Senhor Jesus é que batiza com o Espírito Santo, porque o pastor batiza nas águas, a gente batiza todo mundo, a gente pergunta, você sabe o que está fazendo? Você quer, você está arrependido? A gente pergunta, mas a gente não sabe, meu Pai, se o que está lá dentro é verdade. Confere com o que a boca está falando. Então a gente desce a pessoa as águas, como foi feito com a gente, mas a gente não sabe, meu Pai, se há arrependimento sincero. Mas se essa mesma pessoa que não é sincera desce as águas, mas não foi sincera, depois ela chega diante do Senhor e diz: eu quero o Espírito Santo, aí não tem como enganar o Senhor. O Senhor está perguntando: quem é você? Então, minha amiga, meu amigo, onde quer que você esteja, fale com Deus. Fale com Deus, e se você diz assim: bispo, eu já sou diante dele o que eu sou em todos os lugares, então renove com ele a sua aliança, vista-se e revista-se da verdade, busque a ele agora e diga: meu Deus, venha me renovar, venha me lavar, venha me purificar, segundo o que você vê que é a tua necessidade. Clame a ele agora, chame por ele agora, e ele vai vir para agir em você, para tornar tudo novo. Se você não tinha o Espírito Santo vai vir agora, isso, mas clame agora, chegue diante dele e diga: Senhor, eu sou isso aqui, eu sou o que eu sou essa pessoa, eu tenho sido assim, eu tenho sido assado, eu nem preciso falar para o Senhor o que eu sou, porque o Senhor já sabe, mas eu estou aqui exprimindo a minha sinceridade, eu estou aqui diante do Senhor com sinceridade. Isso, fale com ele agora, fale com Deus agora, é entre você e ele, busque a presença de Deus. Rasgue o seu coração, para que essa noite seja como um divisor de águas na sua vida, para que haja um antes e um depois, porque o Espírito Santo não pode invadir a sua vida, ele não vai obrigar você a ser sincero, ele pergunta, ele estimula o arrependimento, mas somos nós quem temos que tomar a atitude e a decisão de se mostrar, de nos mostrarmos como verdadeiramente somos. Então fale com ele. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, e o meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, vem me tocar. Não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo: eis-me aqui. Vem viver em mim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Minha vida e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso.
Fale com Deus. Eu vou deixá-los à vontade por alguns instantes. Fale com Deus, resolva seu problema, resolva a sua vida com Deus. E se não tem problema para resolver, então agora renove a sua aliança com Ele. Fale com Deus. Levante as suas mãos, que essas mãos, meu Pai, sejam como o bisturi de um médico que abre o peito de um paciente, tira um coração doente e coloca um coração novo. Assim seja quando eles colocarem as mãos sobre o próprio coração. Faz essa cirurgia, esse transplante espiritual. Coloque as mãos sobre o seu coração, não fale nada agora. Porque se houve arrependimento em você, talvez você já tenha até decidido aí, dependendo do que você tem vivido, a vida dupla, a vida errada, você já até decidiu, eu vou procurar a quem de direito, eu vou procurar o meu pastor, eu vou procurar o regional, o responsável de obreiros, e eu vou falar o que tem acontecido. Não importa se eu vou perder título, não importa nada. Se você está sendo sincero, então Ele agora dá para você uma nova vida, como Ele falou para Jacó. Não, você não é mais Jacó, agora você é Israel. O Espírito Santo fala com você e testifica com você aí, onde você está. Ele te envolve. E por mais pesado que tenham sido seus erros e culpas, agora você vai ficar livre. Como o bispo disse, não é que você vai manifestar com o demônio, mas você está livre do pecado, da mentira, cobrindo-se da verdade, porque é a verdade que liberta. Aleluia. Então receba paz, receba o Espírito Santo agora, e seja você a própria bênção. Seja renovado pelo Espírito Santo aí onde você está. E se você tem a certeza de que Ele está contigo, então agradeça a Ele agora, engrandeça a Ele agora, adore a Ele agora. Se você quiser levantar as mãos, você levanta as mãos. Isso, você pode adorar, você pode engrandecer, você pode glorificar a Ele agora. Isso, Ele é misericordioso, Ele é grande em misericórdia, em benignidade. E Ele vem sobre você que foi sincero agora, e você prova de uma paz, você prova de uma alegria, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Oh, meu amado Deus e Rei, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de nós. O Senhor, meu Pai, tem
falado conosco, tem falado com a tua igreja. A tua palavra tem vindo de uma forma clara, como uma água limpa, transparente, e nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos pela tua presença, meu Pai, nós te agradecemos pelo teu Espírito, e nós queremos levar para as pessoas aquilo que nós temos. Nós não queremos trabalhar como religiosos, no piloto automático, nós não queremos falar do que não conhecemos, como os fariseus, como o Senhor Jesus disse para os fariseus e para os religiosos: vocês falam do que vocês não conhecem, mas o Senhor Jesus era um com o Pai, e nós queremos ser assim, meu Pai. Nós vamos falar daquele que nós conhecemos, daquele com quem nós vivemos 24 horas por dia, aleluia. Toda honra, todo louvor, toda adoração, toda glória rendemos ao teu nome. Glorifique a Ele agora, exalte a Ele agora, engrandeça a Ele agora, fique à vontade. Recebe o louvor, a honra e a glória que somente o Senhor é digno de receber, meu Pai, porque não há outro além de Ti, aleluia. Você que está diante do altar, pode voltar para o seu lugar em espírito de oração agora. Os demais continuem com os olhos fechados, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a glória, para sempre. A glória desta última casa, meu Pai, será maior do que a da primeira. Nós queremos ser a tua glória, o bom perfume do Senhor Jesus, por onde formos e por onde andarmos, como pessoas que morreram para essa vida e nasceram de novo no batistério, que foram revestidas pelo teu Espírito, pelo teu poder, e que portanto são testemunhas vivas do Senhor por onde forem andarem, e preparadas estão para o fogo. Venha o fogo que vier, nós vamos reluzir ainda mais, porque o fogo torna o ouro mais puro. E é nessa fé que nós vamos viver esse mês, meu Pai, de setembro até o dia 5 de outubro, quando nós vamos ter o sábado do Eu Sou o que Sou. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Dentro desse mês, para muitos,
é necessário mais do que isso aqui. Se você tem vivido uma vida dupla, se você tem, sabe, escondido coisas dentro do seu coração e você sabe que, você diz assim: bispo, eu estou na igreja, como disse o bispo, eu trabalho, mas quando eu vou para o mundo, quando eu estou no trabalho, eu me encanto com o mundo, as coisas do mundo me encantam, eu sou outra pessoa. Então, do que adianta continuar assim? No filme, que tem uma mensagem subliminar para o arrependimento, veja que ele fala na prisão: pode parecer estranho isso vir de um homem que está preso, mas eu nunca me senti tão livre, nunca estive livre como eu estou. Porque o que faz a gente estar bem não é o uniforme, não é o título, não é o que as pessoas pensam de nós, é a gente com Deus. Então, aproveite esse mês para consertar tudo, ainda que você tenha que se expor. Você viu na hora que ele confessou que foi ele? Flashes em cima dele ali, todo mundo, mas ali ele ficou livre. Amém, pessoal? Então, não tem essa coisa: eu tenho medo de me expor. Quando a pessoa está realmente decidida que ela quer mudar, ela não olha para isso. Então aproveite. Nós vamos falar mais disso no programa de terça-feira. Vocês vão pegar a arte, essa arte aqui, ó, o mês do eu sou o que sou. Cola uma foto sua atual aqui. E durante esse mês, todo dia você vai olhar para essa foto e vai falar com Deus sobre o que você é. E vai trazer essa foto no dia 5 de outubro, o sábado do eu sou o que sou. O bispo Renato Cardoso vai estar aqui fazendo a reunião para todo o Brasil no dia 5 de outubro. E o versículo diário para meditação nós não vamos colocar na folha, não. Vai estar no grupo do Telegram, no canal oficial dos obreiros lá no Telegram. Todo dia vai estar lá de manhã já o versículo para você poder meditar diariamente. Se por acaso você ainda não tem o Telegram, inscreva-se no canal ou busque com o seu pastor, porque ele vai ter o versículo para te dar. Mas todo dia vai ter um versículo para ler a partir de amanhã. Quem entendeu direitinho? Muito bem. Se você quer honrar a Deus, prepare na sua mão a sua melhor e maior oferta, apresente a Ele aí, antes de trazer aqui na frente do altar. Meu Pai, nós abençoamos todos os teus servos, dizimistas, ofertantes, aqueles que têm te honrado, aqueles que têm te servido com fidelidade, aqueles que o têm em alta estima, em alta consideração, acima de tudo, de todos, de coisas e de pessoas. E sejam todos benditos. E quem crê, diga assim seja. Amém. O que você preparou, traga à frente, coloque dentro da sacola e venha cantando: a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Desculpa, amém, desculpa, só um instantinho, pessoal. Não acabou a reunião não, tá? A gente vai passar um vídeo que o bispo Renato pediu para passar para vocês sobre o que está acontecendo num determinado país com o trabalho da igreja. Vamos lá. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para
para sempre. Amém. Amém. Sente-se antes de fazer a oração final. Olha só o que está acontecendo lá em Papua Nova Guiné, onde a Igreja Universal está crescendo, e uma reunião com cerca de 3.000 e tantas pessoas, só tinha o pastor, a esposa e, se eu não me engano, 2 obreiras. 3.000 e poucas pessoas, e uma outra reunião com quase 7.000 e poucas pessoas, com apenas 18 pessoas, servos, trabalhando na reunião. Acompanhe, preste atenção. Papua Nova Guiné, um país localizado na Oceania com cerca de 9 milhões de pessoas. Lá é mais um local onde a Universal chegou através de um servo que ouviu a voz de Deus e se dispôs a obedecê-la. Esse ano completa 7 anos desde que a igreja chegou aqui em Papua Nova Guiné, que começou o trabalho, e na época começou num hotel, e logo a igreja começou a desenvolver, então abriu-se a primeira igreja, e desde lá mudou para um local maior. Partimos então para começar a abrir igrejas em outros lugares. Então o pastor foi enviado para essa cidade, que chama Cidade de Lei, e lá começou-se a igreja também, com poucas pessoas, mas em menos de 2 anos a igreja já, com 1 ano e pouco, a igreja estava cheia, teve que também pegar a loja do lado para tentar aumentar um pouco mais a igreja. Quando nós vamos fazer concentrações, tanto nessa cidade e aqui na capital, a gente não pode fazer na igreja, porque não caberia. E é onde a gente procura estádios ou então escolas que tenham um local bem grande onde daria então para se fazer o evento. E foi o que aconteceu no domingo passado. Só aqui na capital, nós tivemos por volta de 7.200 pessoas que participaram. Nesse horário aí, a gente tinha gente do lado de fora, eu não sabia. E da outra vez ficou muita gente, muito apertado, então os pastores que agora a gente tem ajudando optaram em vamos tentar segurar um pouquinho para não ficar superlotado. O ponto principal, né, bispo, é que apesar de todas essas pessoas, a gente continua tendo um número muito pequeno de pessoas para ajudar, ainda mais no caso de obreiros. Então, aqui nessa concentração na capital, a gente só tinha ali naquele momento 12 obreiros trabalhando. E recebemos um pastor recentemente, que veio daí do Brasil, então completamos assim 4 casais de pastores, e foi levantado um auxiliar, e um outro veio desde a outra concentração de Fiji. Então, no total, na capital eram somente 18 pessoas habilitadas a orar por essas que aí estavam desesperadas, necessitadas, aflitas. Então, quando a gente chamou ali na frente a pessoa para oração, eu comecei a oração forte. Quando começam as pessoas a cair no chão, aí eu tive que parar. Eu falei, é melhor parar, e não vai ter condições de orar para nem uma pequena porcentagem dessas pessoas que estão aí. E a gente teve que parar a oração. Mas na outra província, que é na Cidade de Lei, ali, então, eu creio que a dificuldade foi ainda muito maior, porque lá só está o pastor Henrique, com a esposa dele, a Bruna, e 2 obreiras. Lá, realmente, eles receberam quase 4.000 pessoas, 3.800 pessoas, um pouco mais de 3.800 pessoas, estavam lá nesse evento, lá também, pessoas vindas de toda parte ali daquela área do país. Então, esse é o nosso apelo para aqueles que nos assistem, mais uma vez, você que, assim como eu um dia, eu não esqueço assistindo aquele vídeo da África, na época do Bispo Gonçalves, e ali tocou em mim, vendo a necessidade, saiu muitos anos atrás no jornal, falando da janela 10x40, mostrando os países onde o evangelho não era pregado. Tudo aquilo me motivou, é claro, acima de tudo o Espírito Santo colocou o desejo dentro de nós, e eu pedi a Deus, meu Deus, eis-me aqui,
estão falando que precisa, eis-me aqui. E hoje eu estou aqui. Então, que Deus motive a você também que está assistindo e você diga o mesmo, eis-me aqui. E Deus está te vendo aí onde você está e Deus ele vai lhe chamar. E um dia você vai também estar num lugar e vai poder, já aí aonde você está, você já pode começar a fazer o trabalho e ajudar as pessoas que estão sofridas. Muito bem, fique de pé. Espírito Santo, o Senhor Jesus disse para orarmos, para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Que o Senhor venha tocar, meu Pai. Eu não digo que tocar em pessoas que vão chegar e vão dizer assim, olha, eu quero ir lá para Papua Nova Guiné. Não sei, se for a tua vontade, que assim seja. Mas pessoas que digam, eis-me aqui. E que estejam prontas para servi-lo onde o Senhor quiser. Não é como nós queremos, nem onde nós queremos, mas onde o Senhor quiser nos levar. Como levou estes servos lá para Papua Nova Guiné. Abençoa o trabalho lá, levanta obreiros, batiza pessoas lá, no meio daquela multidão, meu Pai, batiza pessoas com o Espírito Santo, porque eles não têm material humano, eles não têm gente para colocar a mão na cabeça daquelas pessoas, não tem quem atenda, não tem como atender tantas pessoas, são poucos. Então levanta a gente lá, mas levanta aqui no Brasil homens e mulheres despojados, pessoas que vão se apresentar e vão dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Faça isso. Nós entregamos a vida de todos os teus servos em tuas mãos, te agradecemos, meu Pai, por essa reunião, por essa noite, porque temos certeza que a glória do Senhor se manifestou na vida de cada um. Levante as suas mãos, diga, Senhor Jesus, que eu te sirva com inteireza de coração, aceita a minha oferta, obrigado por essa reunião, guarda a minha vida por onde eu for e andar, sobretudo, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Diga amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, boa noite. Saia em espírito, gente. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a